Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiado Concurso, se essa é a sua primeira vez. Bom, para você que já me acompanha, sabe que eu fiquei alguns dias sem gravar aulas, mas como eu havia comentado com alguns alunos, pessoal, eu fiquei 3 dias sem internet. Um caminhão passou aqui de frente para o meu prédio e acabou levando a fiação. Provavelmente o caminhão era alto e acabou levando a fiação. Todo o condomínio ficou sem internet, inclusive a internet do condomínio parou. Então eu consegui rotear do meu telefone para o computador apenas para fazer materiais. Por quê? Porque a internet do chip não aguenta. Então por isso que eu fiquei sem colocar aulas aqui para vocês. Mas graças a Deus, hoje, dia 27, a internet foi estabelecida e nós estamos aqui de volta com as aulas. Para você que está chegando agora, pessoal, todas as aulas do Desafiando Concurso são gratuitas. Eu faço as aulas gratuitas e a única coisa que eu faço, vendo, mas você não é obrigado a comprar. Se você não comprar, você pode continuar assistindo as aulas sem problema algum. São esses slides, esses materiais que eu uso para me ajudar aqui no canal. Tudo pelo valor único de R$10. Então, são 4 cadernos, mais um caderno do regimento interno. Tudo por R$10. Pagou R$10, você tem acesso a todo esse conteúdo. Se você quiser, é só colocar aqui nos comentários, eu quero material. Vamos voltar então para a legislação orgânica, porque o nosso foco aqui são as aulas, a sua preparação. Pessoal, deixa eu pegar aqui a caneta. Hoje eu queria começar de uma forma um pouco diferente, tá? Nós estamos vendo a lei orgânica do município. A lei orgânica, pessoal, ela nos traz muitos conceitos, muitas nomenclaturas que nós não usamos tanto no nosso dia a dia. Então eu quis colocar esse mapinha mental para vocês, para que vocês possam visualizar alguns termos, algumas terminologias que venham ser utilizadas ao longo da legislação orgânica para ficar algo mais claro. O primeiro termo é maioria absoluta. É muito comum vermos, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno, essa terminologia. Mas, na prática, o que significa uma maioria absoluta? A maioria absoluta, pessoal, ela é definida como o primeiro número superior à metade. Como assim? Por exemplo, no caso do Senado, nós temos 81 senadores. Qual seria a metade de 81? 40,5. Mas não tem como eu ter 40 pessoas, 5. Então, dessa forma, o primeiro número superior a 40,5 é 41. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tem o número 29,5. Qual que é o superior? Primeiro superior a ele? 30. Porque não tem como eu ter 29,5 pessoas. Então, você arredonda, tá? Vamos pensar assim. E a maioria simples? O que significa a maioria simples? É o quórum de aprovação que exige um número de votos favoráveis maior que a metade dos presentes do colegiado, desde que esses presentes, no caso, seja a maioria absoluta dos seus membros. Já uma emenda é uma proposição apresentada como acessória a outra, ou seja, a sua destinação é alterar a proposição principal. Então, quando nós falamos uma emenda, ou seja, vamos pensar assim, um complemento. Já a lei complementar é uma norma jurídica infraconstitucional, que é aprovada pela maioria absoluta, em cima que nós temos a maioria absoluta dos membros. Ou seja, lei complementar número X. Muitas das vezes, por exemplo, nós estamos falando do município. Às vezes você tem uma lei complementar, por exemplo, enquanto nós estávamos falando lá, na verdade não aqui com vocês, né, mas muitos alunos acompanharam porque também vão prestar o concurso. Mogi das Cruzes. Nós estávamos falando da Lei Complementar 82 de 2011 e 83, né? Ou nós chamamos de LC, Lei Complementar. Por exemplo, a lei estava tratando de uma forma muito direta acerca de assuntos voltados para o serviço público, o servidor. Então, você tem uma lei complementar ali falando de algo específico naquele momento. Fechou? Vem comigo, então.
Vamos começar falando da sessão legislativa ordinária. Bom, o que vai acontecer? A Câmara, pessoal, ela vai se reunir anualmente. Não é mensalmente, não. Anualmente, tá? Onde essa reunião é feita? Na sede do município, tá? A Câmara na sede do município. Quando? De 1º de fevereiro, tá? A 30 de junho. Ou seja, você tem 2 etapas aqui. Então, você tem a primeira reunião, de 1º de fevereiro a 30 de junho. E de 1º de agosto a 5 de dezembro. Então, são ali, vamos pensar assim, 2 períodos, tá? Parágrafo 1. Essas reuniões, que são feitas de 1º de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 5 de dezembro, se caem sábados, domingos ou feriados. Então, por exemplo, uma reunião dessas aqui caiu em um domingo. O que vai acontecer? Ela vai ser cancelada? Não. Elas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente. Ou seja, por exemplo, você tem segunda-feira. Ah, mas a segunda-feira é feriado. Então, vai para o próximo dia útil. Tá? Ok? Vamos lá. Bom, sessão legislativa ordinária. O que você tem aqui? O artigo 16 diz o seguinte, que no início da primeira sessão legislativa de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 10 horas, em uma sessão solene de instalação. Independentemente do número, tá? Porque nós estamos falando aqui de uma sessão solene, tá? Dependente, sob a presidência do mais votado dos presentes, os vereadores expressaram compromisso e tomaram posse. Vimos isso? Sim, vimos isso. Bom, a sessão ordinária, o que significa dizer? É aquela sessão, pessoal, que se realiza sem a necessidade de ser convocada. Ou seja, por exemplo, você está no seu trabalho, tá? E ali, você sabe que por exemplo, toda primeira segunda-feira do mês, você sabe que o seu superior realiza uma reunião. Vamos pensar assim. Então, essa ordinária é aquela que você sabe que não precisa nem de você ser convocado. Você sabe que aquela reunião acontece toda primeira segunda-feira do mês. Agora, vamos imaginar o seguinte. Aconteceu uma eventualidade lá no seu trabalho. E ali, de última hora, na segunda terça-feira do mês, o seu superior convoca uma reunião ali extraordinária. Ou seja, que você não estava esperando. Aí nós estamos falando de uma extraordinária, de uma sessão extraordinária. Ou seja, que você tem um ato de convocação, tá? Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Uma aluna até me perguntou se meu dente tinha melhorado. Eu já estou sentindo um pouquinho de dor, gente, de dente. Vamos lá. Artigo 28. Nós temos, pessoal, 3 tipos de sessão, tá? Nós temos a sessão ordinária, que é essa que eu falei, que ela não precisa ser convocada, porque você já sabe que tem. A extraordinária, que é essa que eu falei que vocês que já tem um ato de convocação. E você tem a sessão solene. Exemplo, a posse do vereador, do prefeito, é uma sessão solene, é uma solenidade. Conforme dispuser onde? O regimento interno. Eu achei interessante que uma aluna falou comigo assim, nossa, professora, regimento interno e lei orgânica são tão parecidos em alguns pontos. Verdade, alguns pontos são parecidos,
Porque muita coisa que você tem na lei orgânica, você tem no regimento interno. Por quê? Porque você observa o regimento interno da Câmara, tá? Bom, as sessões extraordinárias, parágrafo 1, elas serão o quê? Convocadas pelo presidente da Câmara, em sessão ou fora dele. Então, presta atenção. Se eu tenho uma sessão extraordinária, ela será o quê? Convocada, tá? Por quem? Pelo presidente da Câmara. Ah, tá. Então, você entende assim. Eu tenho um assunto e nesse assunto eu preciso tratar dele. Então, eu tenho uma sessão extraordinária. Nesse caso, eu te pergunto, como que os vereadores saberão que essa sessão extraordinária está sendo convocada pelo presidente? Nesse caso, nós temos uma comunicação pessoal e escrita aos vereadores, com uma antecedência mínima de quantas horas? De 24 horas. Então, por exemplo, o presidente convocou. Preciso convocar uma sessão extraordinária aqui. Como que os vereadores irão saber? Mediante uma comunicação pessoal e escrita. E qual a antecedência dessa comunicação ao ato da sessão? 24 horas. Bom, o artigo 29 diz o seguinte, que ali durante a sessão ordinária, ela não será interrompida sem deliberação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 30. Durante a realização dessas sessões ordinárias, será garantida o quê, gente? A participação popular. Isso é muito importante para a democracia. Através do quê? Da tribuna livre. Nós vamos ver isso lá no regimento interno, que é a tribuna livre. Na forma que dispuser o quê? O regimento interno. Então, como que a participação popular será efetivada? Através da tribuna livre, tá? Bom, aqui eu coloquei um mapinha mental para vocês. Nós temos, então, duas, no caso aqui também, né? A solene, mas nós temos a sessão ordinária e extraordinária. Ordinária. A Câmara vai se reunir em sessões ordinárias e extraordinárias ou solenes. Ok? Ordinária, você não tem a convocação. Extraordinária, você já tem uma convocação pelo presidente da Câmara. A comunicação aos vereadores é feita de forma pessoal e escrita. E você tem uma antecedência de 24 horas. Tá? Bom, acerca da sessão extraordinária, o que você tem? O artigo 31, ele vai dizer que a convocação, esse ato de chamamento, tá? Por quem? Pelo presidente, tá? Somente possível no período de recesso parcial, ou seja, essa convocação extraordinária, no caso aqui de recesso, quem pode fazer essa convocação? Está em ato de recesso. Somente possível no período de recesso. Então, essa convocação será feita por quê? Ela pode ser feita pelo prefeito, quando este a entender necessário. Então, aqui você tem um ato de uma extrema necessidade. Pode ser feito também, como nós vimos, pelo presidente da Câmara, para o compromisso imposto do prefeito e vice-prefeito, ou pela maioria absoluta de seus membros. Então, nós temos aqui 3 hipóteses de quem pode convocar essa sessão extraordinária, essa sessão legislativa extraordinária. Prefeito, presidente da Câmara ou pela maioria absoluta de seus membros, tá? Vamos lá. Parágrafo 1º. A convocação, pessoal, ela será feita mediante ofício a quem? Ao presidente para reunir-se no mínimo dentro de 2 dias, tá? Agora, o presidente da Câmara,
dando conhecimento essa convocação aos vereadores, ou seja, comunicação pessoal e escrita, que lhe será encaminhada no prazo previsto no regimento interno. Então, o presidente dará o conhecimento de convocação. Quanto tempo? Prazo. 24 horas de antecedência mínima. Parágrafo 3º. Durante essa sessão legislativa extraordinária que foi convocada, sobre qual matéria, sobre o que será tratado nessa sessão extraordinária. Você tem aqui uma deliberação exclusiva sobre matéria para a qual foi convocada, ou seja, se essa sessão extraordinária foi convocada para tratar de assunto Y, eu não posso querer tratar hoje de assunto X. Foi tratada para falar de assunto X, eu não posso querer falar de assunto Y. Por quê? Porque essa sessão foi convocada para tratar de assunto X. Eu convoquei para tratar daquele assunto específico ali. Então, é sobre aquele assunto que nós falaremos, tá? Outro mapinha mental aqui para vocês. Então, fiz aqui um resumo. Quem pode convocar? Prefeito, presidente da Câmara ou por maioria absoluta dos membros. Como é feita? A convocação será feita mediante ofício ao presidente para reunir-se no mínimo dentro de 2 dias. Ou seja, quando você tem ali uma convocação ao presidente, como que é feito? A convocação é feita mediante ofício. Agora, como que o presidente comunica aos vereadores? Mediante comunicação pessoal e escrita, ok? Para que essa sessão legislativa extraordinária, para que ela é feita? Para deliberar sobre o assunto, a matéria a qual foi convocada. Então, por exemplo, tratando ainda lá do seu serviço, vamos imaginar que seu superior chama para essa reunião. Fala assim, olha, conforme eu comuniquei aos senhores, essa reunião, essa sessão é para tratar exclusivamente sobre a queda das vendas no último mês. Foi uma situação preocupante. Então, perceba, vocês vão falar apenas da queda das vendas. Vocês não vão falar de produtos que precisam ser comprados. Não, vocês vão falar sobre aquele assunto para qual o superior de vocês os convocou. Entenderam? Bom, nesse caso, o que nós começamos, então, a falar a partir desse assunto? Nós vamos para a seção 7. A seção 7, ela trata de comissões. Por quê? Você tem uma formação de algumas comissões. Dentre elas, você tem ali as permanentes e as temporárias. Lá no regimento interno, você tem uma parte que fala só de comissões, só várias. Mas a Câmara, então, pensa assim, aqui a Câmara. A Câmara, pessoal, ela é composta por comissões permanentes e temporárias. Exemplo de uma temporária, uma CPI, por exemplo. Ou seja, ela é temporária. O que você tem na Constituição da mesa e dessas comissões permanentes? É assegurada a representação proporcional dos partidos políticos. Agora, tratando, por exemplo, de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, o que vai acontecer? Nesse caso, você tem poderes de investigação próprios, além de outros previstos no regimento interno. São constituídas pela Câmara mediante requerimento, mas para que você tenha a criação de uma CPI, que é uma comissão, para a apuração de fato determinado. Então, eu tenho o fato X. O fato X é um fato determinado. Você tem, para tratar desse fato X aqui, um prazo certo.
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas a quem? Ao Ministério Público, para que promova uma ação. Por quê? Porque eu tenho na CPI uma apuração de fato, ok? Se eu tenho, durante aquela apuração, uma responsabilidade civil ou criminal, quem vai promover a ação? O Ministério Público. A mesma coisa se procede quando nós estamos falando, é bem diferente, mas só para vocês entenderem, por exemplo, no processo administrativo disciplinar. Se do processo, se do PAD, ao investigar ou apurar aquele servidor, eu notei que houve um ato criminoso, de crime, houve um crime ali cometido, quem que vai promover a ação? Então, nesse caso aqui, se dessa CPI, dessa comissão, for o caso de promover uma ação para apuração de uma responsabilidade civil ou criminal, se assim for o caso, você encaminha para o Ministério Público para que o mesmo venha fazer. Bom, artigo 36. Qual é, a função dessas comissões? As comissões, em razão da matéria da sua competência, ou seja, cada comissão tem a sua competência para fazer algo. Então, primeiro, dentro da sua competência, cabe estudar as proposições e outras matérias submetidas a exame, dando-lhe parecer, podendo oferecer substitutos e emendas. Ou seja, você tem ali na comissão, dentro da competência, vamos pensar assim, um ato de estudo, um ato de análise, tá? Inciso 2. Também dentro das competências, cabe ali à comissão promover estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de interesse o quê? Aqui, ó, público, relativo à competência, tomando a iniciativa da elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais problemas, ou seja, a comissão promove um estudo, por exemplo, sobre um problema de interesse público. É relativo à competência? Ok. Se é relativo à competência daquela comissão, então você tem ali a iniciativa de uma elaboração ligada ao estudo daquele problema. Então você tem o estudo, mas você também tem a resolução daquela problemática. 3. Pode também a comissão realizar audiências públicas, tá? Para quê, gente? Para efetivar discussões, para a efetiva discussão de projetos de relevância social e de interesse público, ou seja, buscando o bem coletivo. 4. Pode também convocar, ou seja, chamar, né? Convocar os secretários municipais, diretores de qualquer servidor municipal ou qualquer servidor municipal para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Então, você pode ter também aí esse ato de chamar, seja o secretário, seja o diretor ou qualquer servidor, para que venha prestar informação sobre assuntos inerentes àquela atribuição que aquela pessoa exerce. Receber petições, tá? O ato de pedir, né, alguma reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Ou seja, as comissões recebem, vamos pensar assim, a opinião da sociedade. Então, houve um ato que uma autoridade realizou ou uma omissão qualquer ali, seja o caso, tá? Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, apreciar programas de obras, planos de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, ou seja, tanto apreciar, ver, analisar e também emitir parecer sobre essa apreciação. Deixa eu pular aqui o slide. Então,
O artigo 34 diz o seguinte: se eu estiver falando de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que terão qual é, então, a função de uma CPI? Vamos lá. O artigo 34 me falando aqui. Primeiro, você tem poder de investigação. Investigação. Próprios das autoridades judiciais. Ok. Quem constitui a Câmara? Mediante o quê? Mediante o que é constituído? Requerimento de um terço dos membros. Qual o motivo de uma CPI ser instaurada? Para uma apuração de fato determinado. Então, o que é que uma CPI ela é instaurada? Para a apuração de um fato. Essa CPI, ela tem, já que ela é temporária, ela tem um prazo, ok? Agora, se da conclusão eu tiver uma apuração de responsabilidade civil ou criminal do infrator, o que você tem? Um encaminhamento, então, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova ação, para apuração de responsabilidade civil ou criminal. Ou seja, percebeu-se que precisa-se haver uma apuração de uma responsabilidade civil ou criminal, aí você já vai para o âmbito judicial. Aí você já tem o Ministério Público promovendo uma ação para tal investigação. Ok? Deixa eu apagar aqui. Por quê? Se eu não apagar aqui, vai tudo para outra página. Aí fica muito bagunçado, gente. Tá? Já estamos acabando e já indo para questões. Bom, parágrafo 1º, ainda falando da CPI, o que você tem aqui, ó, de informações importantes? Os membros, tá? Quem são os membros? No caso aqui, os membros das comissões poderão em conjunto ou isoladamente. Podem proceder a vistorias e levantamentos nas repartições públicas. 2. Pode requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos. Pode transportar-se aos lugares onde se discernisse sua presença, ali realizando atos que lhe competir. Ou seja, é notório que você tem o que deles? Competências para fazer tais atos. Tá? Parágrafo 2º. É fixado em quantos dias? Em 15 dias, prorrogáveis por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado. Então, você só tem essa prorrogação se for solicitado ou justificado. Esse prazo pode ser prorrogado para quê? Para que os responsáveis prestem informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões, ou seja, você tem 15 dias para que esses responsáveis pelos órgãos tenham prestar suas informações e encaminhar os documentos que forem requisitados pela CPI. Esse prazo pode ser prorrogado? Pode. Quando que você pode ter a prorrogação? Quando essa prorrogação for solicitada e essa prorrogação for justificada. Não é assim, eu quero fixar porque me deu vontade. Não. Justificada. Parágrafo 3º. No exercício dessas atribuições, as condições através de seu presidente, vamos ver o que elas podem ainda fazer. Inciso 1. Elas podem determinar diligências quando forem necessárias. Pode requerer a convocação tanto do secretário ou qualquer outro servidor. Pode tomar depoimento de quaisquer autoridades.
pode também intimar testemunhas, chamá-las, né, inquiri-las também, e pode proceder à verificação contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos de administração direta e indireta. Mas aqui é muito importante, tá? Isso só pode ser feito... Deixa eu apagar aqui essa linha que está me incomodando. Isso só pode ser feito, pessoal, no exercício das atribuições. Ou seja, CPI, já aquela comissão se encerrou, acabou. Tudo isso só pode ser realizado no ato das atribuições, tá? Agora, parágrafo 4º. O não atendimento às determinações do que nós lemos agora, no prazo estipulado, o que vai acontecer? O presidente da comissão faculta a ele, na formalidade da legislação federal, conformidade, e intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a lei. Ou seja, faculta ao presidente, na conformidade da legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário. Teve problemas? Não atendeu a determinação no prazo? Aí você já tem intervenção do Poder Judiciário, tá? Bom, dever de casa, deixo a seção 8, que fala das deliberações, para vocês darem uma olhadinha, tá? Bom, vamos começar a falar um pouquinho de processo legislativo, para fecharmos a nossa aula. Pessoal, o processo legislativo, ele compreende a elaboração, ou seja, o ato de elaborar. Primeiro, emenda a lei orgânica. Já que enquanto nós estamos lendo a lei orgânica, aí fica assim, ó, por exemplo, tenho aqui, só um exemplo, tá? Artigo... Artigo Y, inciso 2, por exemplo. Aí vem lá, aí embaixo, vem lá, né? Aí embaixo vem assim, ó, redação, redação, por exemplo, né? Aí fica assim, ó, emenda, a ideia, emenda número X. Agora, quando é uma emenda constitucional, aí você tem o EC, que é uma emenda à Constituição e refletir na lei orgânica. Leis complementares. É como eu falei para vocês. Por exemplo, lei complementar X que trata do servidor Y. Uma lei complementar. Lei ordinária, vou coloquei aqui para vocês. É uma norma que é elaborada pelo legislativo ali no ato da sua atividade, votada, ok? Aí você tem também decretos e resoluções, tá? Vamos lá. Artigo 31. A Câmara deverá, então ela tem competência para reformar seus atos para fim de sanar vícios, ou seja, se houve algum vício no sentido assim, pessoal, vamos pensar, sanar algum vício como se seria algum erro, tá? Desde que esses atos não tenham produzido efeitos legais. Parágrafo 1º. Para os casos previstos aqui no artigo 8, o plenário vai aprovar uma propositura restabelecendo esse processo legislativo. Parágrafo 2º. Essa propositura de que trata o parágrafo 1º, que vai restabelecer o processo legislativo, ela pode ser apresentada por qualquer vereador e pode ser aprovada por 2/3 dos membros. Então, essa propositura que será apresentada para restabelecer o processo legislativo, ela pode ser apresentada por qualquer vereador e aprovada por 2/3. Parágrafo 3º. Esse restabelecimento aqui do parágrafo 1º, ela não poderá em nenhuma hipótese comprometer os prazos para deliberação da matéria.
Por que eu estou passando aqui com vocês? Nós já estávamos nesse assunto, então eu quis passar nele rapidamente. E aqui, nas leis complementares, por exemplo, o artigo 40 diz que as leis complementares são as concernentes aos códigos e estatutos municipais. Isso é que eu falei para vocês, tá? Parágrafo único. Como que essa lei complementar é aprovada? Pela maioria absoluta dos membros da Câmara, observando os demais termos de votação das leis ordinárias, tá? Rebeca, eu preciso gravar isso? Não. O que você precisa aqui? Nós passamos por esse ponto. Eu digo no sentido de, nossa, Rebeca, eu preciso sim. Porque aqui vamos pensar, é mais uma coisa de direito constitucional, né? Então, às vezes a pessoa pode pensar, nossa, Rebeca, eu tenho que pegar um livro ali para entender o assunto. Não, pessoal. É ler aqui na lei orgânica e compreender esses pontos. Agora, se você tem um interesse de posteriormente falar, nossa, estou gostando desse assunto, eu quero me aprofundar. Aí é outra coisa. O que sempre os professores recomendam na lei orgânica e regimento interno, que pelo menos uma vez antes da sua prova, você faça toda uma leitura, que é interessante também para o conhecimento, tá? Bom, vamos resolver algumas questões, pessoal? Primeira delas, deixa eu trocar aqui minha caneta. De acordo com a lei orgânica do município de Santo André, a assinale alternativa incorreta, ou seja, eu tenho o que aqui? Informação pública. Vamos ver. Vamos ver. A Câmara reúne-se anualmente na sede do município de 1º de fevereiro a 30 de julho e de 1º de agosto a 5 de dezembro. B. As sessões extraordinárias serão convocadas por qualquer vereador em sessão ou fora dela mediante uma antecedência mínima de 24 horas. Aqui nós tínhamos falado por quem, gente? Pelo presidente. Então, B, resposta errada. C, a Câmara reunir-se em sessão ordinária, extraordinária e solene, correto? D, a sessão legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, certo? Então, nesse caso aqui, B é a resposta errada, porque a sessão extraordinária é convocada pelo presidente, parágrafo único do artigo 28, presidente da Câmara. Vamos lá. As comissões parlamentares de inquérito, de acordo com a lei orgânica, ou seja, aqui já está falando da CPI, tá? Tratar de assunto determinado, você tem ali prazo, então vem comigo, ó. Terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, certo ou errado? Certo, né? Correto. Letra B. Se for caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova ação para apuração de responsabilidade civil, vedada a responsabilidade penal, pois feriria o princípio da vedação do non bis idem. Rebeca, o que é isso? Non bis idem. Essa terminologia é em latim e significa que não deve se aplicar duas vezes, nem a pena duas vezes, sob a mesma cometida, a mesma falta. Ou seja, é como se fosse assim, eu não posso aplicar a pena duas vezes sobre a mesma falta. Só que nesse caso aqui, gente, eu tenho uma responsabilidade penal e civil. Eu não tenho duas, não, tenho uma penal e uma civil. Nós já vimos muito isso também lá quando nós vamos tratar do servidor público, por exemplo. Você tem uma responsabilidade administrativa, civil e penal. Então, fere esse princípio? Não, gente. Ele está errado. Nós vimos que pode sim. Não fere o princípio do non bis idem, tá? Aí deixei aqui embaixo o significado. Letra C. É fixado em 10 dias. Peraí, gente. Não, tá certo aqui. Certo não, está errado, né? Que eu estou procurando. Peraí.
Eu acho que aqui ficaram duas erradas. B está errada. Letra... Ah, está certo, estou procurando a resposta certa. Ai, gente. Letra A, correto. B, errado. Eu achei que eu estava procurando a resposta errada, você procurou a resposta certa. É fixado em 10 dias? Não, é fixado em 15 dias. Por aquela prorrogação. D. É vedado no exercício da atribuição convocar servidor errado? Pode convocar. Pode sim. Eu achei que eu estava procurando a resposta hoje. Resposta correta, letra A. Tá bom? B, C e D estão erradas. Tá bom? Vamos lá. Outra questão. Assinale a sequência correta de acordo com a lei orgânica do município. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe promover estudos, pesquisas e investigações sobre problemas de interesse público relativos à sua competência, tomando a iniciativa da elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais problemas. E aí? Vimos isso, né, pessoal? Está correto. Então, sendo assim, olha como que eu gosto de resolver questões. Tem certeza absoluta que aquela alternativa está correta? Então, corta aqui, ó. Letra C, letra E. Por quê? Porque a letra C e a letra E não tem o número 1, então já corta esses dois. 2. Descartar quando conveniente as petições, reclamações, representações ou queixas. Gente, vai descartar? Não vai descartar. Errado. Então, corta aqui, ó. Letra A. E letra A tem o número 2. O número 2 está errado. 3. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão nos casos em que a lei exigir. 4. Realizar audiências públicas com entidades representativas da população para a discussão de projetos de relevância social e de interesse público. E aí, qual está correta? Letra D. De dado 1 e 4 estão corretas, tá? Não tem nada de caso de lei existir. Então, 2, 1 e 4 estão corretas. Assinale VOF, verdadeiro ou falso, de acordo com a disposição disposto na seção 2 da Lei Orgânica. A convocação extraordinária da Câmara somente possível no período de recesso parcial, pelo prefeito quando este estiver necessário, certo ou errado? Tu. Aqui corta. B e F. Segundo, pelo presidente da Câmara, para o compromisso de posse do prefeito e vice-prefeito. Última, por maioria absoluta dos membros. E aí? Volta aqui. Volta aqui. Letra A. Alternativa correta. Às vezes, pessoal, a, a questão é como eu falo. Às vezes você tem ali, peraí. Deixa eu querendo cuidar para mim. Às vezes você tem assim, por exemplo. Eu sei que a primeira e a última, eu tenho certeza, as duas são verdadeiras. Então, peraí, deixa eu cortar. A, B e a E. A C e a D. Por quê? C, a última é falsa, mas eu sei que a última é verdadeira. C também. D e C. B também, a última que é falsa. Eu sei que a última é verdadeira. Então, às vezes, vai muito nessa questão da lógica, tá? Eu basicamente gosto muito de resolver questões assim. Bom, acerca do processo legislativo, essa alternativa é incorreta. Então, está procurando a maçã podre aqui. Letra A. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à lei orgânica. Letra B. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta do prefeito. Letra C. A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos os 2/3 dos votos dos membros da Câmara. E letra D.
As leis complementares serão aprovadas pela maioria simples dos membros, observando os demais termos de votação das leis ordinárias. Só um minuto, tá? Deixa eu pegar uma água. Só um minutinho. E aí, o que você acha? Qual que está errado? Letra B. Você tem a maioria absoluta e não simples, tá? Última questão. A proposta à emenda da lei orgânica será discutida e votada em 2 turnos, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Certo ou errado? Correto. Artigo 9, parágrafo 1º. Bom, pessoal? Bom, essa era a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui era quando, para quem comprou a apostila, eu coloquei essa mensagem escrita, tá? Que eu acabei dividindo o caderno, que eu havia até comentado com os alunos que eu senti uma dor de dente muito forte, mas muito forte mesmo. Tanto que eu estava terminando o material e doendo, meu dente, uma dor muito forte, dor de dente. Nossa, uma das piores coisas que tem. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe. Muito obrigada. Só Deus sabe tanto que vai estar nessa sua vida de vocês, sabe? Pelo carinho, pelas mensagens. Já deu tudo certo. E vamos em frente, porque sua aprovação é prioridade, tá bom? Que Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.